Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre séries de potências. A gente vai determinar qual que é o intervalo de convergência para algumas dessas séries. Tá? Vamos começar com essa aqui. Ó. Somatório de n igual a 2 até infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a n sobre 4 elevado a n vezes ln de n. Então vamos começar determinando quem é o raio de convergência usando o teste da razão, certo? Então a gente tem que olhar para o limite quando n tende a infinito, do módulo de a n mais 1 sobre a n. Beleza? Quem é a n? A n é o termo geral da nossa série, então é exatamente o que está aqui. E o a n mais 1 eu vou ter que achar substituindo o n por n mais 1, certo? Como está tudo em módulo, eu não preciso me preocupar com esse menos 1 elevado a n aqui, certo? Então eu posso desprezar essa parte e olhar apenas aqui para essa outra. Então a gente vai ter módulo de quem? Ó, a gente vai ficar com x elevado a n mais 1, certo? Tem que substituir o n por n mais 1, tá? Sobre, aqui embaixo, 4 elevado a n mais 1 e multiplica o ln de n mais 1. Beleza. Esse aí é o nosso a n mais 1 em módulo. Agora divide pelo a n, já desprezando os sinais aqui, tá? Então vai ficar x elevado a n sobre 4 elevado a n vezes ln de n. Maravilha. Agora vamos ajeitar essa nossa fração que ficou aqui. A gente vai ter limite de quem? Bem, só quem necessita mesmo aqui do módulo é o x, tá? Que ele pode ser negativo, mas o 4 e os ln's, eles não necessitam do módulo mais. Então a gente vai ficar assim. Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. A gente vai ter módulo de x elevado a n mais 1 sobre 4 elevado a n mais 1, ln de n mais 1, beleza? E agora o inverso da de baixo, então fica vezes 4 elevado a n, ln de n, sobre o módulo de x elevado a n. O que é que dá para fazer aqui? Módulo de x elevado a n mais 1 é a mesma coisa que módulo de x elevado a n vezes módulo de x. Da mesma forma, 4 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que 4 elevado a n vezes 4. Então dá para simplificar, dá para cancelar x elevado a n daqui com x elevado a n daqui e o 4 elevado a n daqui com 4 elevado a n de cá. O que resta agora é o seguinte, ó, a gente vai ficar com limite quando n tende a infinito de módulo de x aqui em cima, beleza? Sobre esse 4 que ainda restou aqui, beleza? E o que me resta mais é ln de n sobre ln de n mais 1. Tá? Então a gente tem que calcular esse limite aí. Beleza? Repara que o limite ele tem como variável importante aí o n, né? Então o x ele se comporta como uma constante em relação a esse limite. Quer dizer que eu posso tirar o x de dentro do limite, da mesma forma que eu posso tirar esse 4 aqui de dentro também. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. Módulo de x sobre 4 vezes o limite de ln de n sobre ln de n mais 1 quando n tende a infinito. Aí aqui a gente usa a regra de L'Hopital agora, porque tanto em cima quanto embaixo vão para mais infinito. Então, se a gente deriva em cima e embaixo, vamos repetir aqui, ó, módulo de x sobre 4, aí vai ficar vezes derivada do de cima, que é 1 sobre n, sobre derivada do de baixo, que é 1 sobre n mais 1, beleza? Ajeitando, vai ficar módulo de x sobre 4 vezes o limite, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, aí fica n mais 1 sobre n. O limite de n mais 1 sobre n dá 1, porque é uma função que é racional, os dois polinômios têm o mesmo grau e os termos líderes, certo? Os coeficientes dominantes aqui são iguais, os dois são iguais a 1. Então esse limite aqui dá 1, quer dizer que o resultado do limite do teste da razão vai dar módulo de x sobre 4. Então, para que essa série seja absolutamente convergente, esse limite aqui tem que dar menor que 1. Tá? Então a gente vai ter que ter módulo de x sobre 4 menor que 1. Isso é a mesma coisa que dizer que o módulo de x é menor que 4, que por sua vez é a mesma coisa que dizer que o x está entre menos 4 e 4, certo? Então o x está entre menos 4 e 4. Quer dizer que se o x estiver nesse intervalo aqui, eu tenho certeza já que a minha série é absolutamente convergente. Agora, se esse limite aí for
maior do que 1, então a série vai ser divergente. Nesse caso, isso é a mesma coisa que dizer que o módulo de x é maior que 4, que também é a mesma coisa que dizer que o x é maior que 4 ou que o x é menor do que menos 4, certo? Então, nesse intervalo aqui, a série converge absolutamente. Nesses dois pedaços aqui, ó, maior que 4 ou menor que menos 4, ela vai ser divergente. E se o limite for igual a 1, aí o teste é inconclusivo. Então, se o módulo de x sobre 4 for igual a 1, ou seja, se o módulo de x for igual a 4, ou seja, se o x for igual a 4 ou se o x for igual a menos 4, aí o teste é inconclusivo. A gente tem que verificar o que acontece nesses casos separadamente. Esses casos são os extremos do intervalo de convergência. A gente já sabe que o intervalo vai de menos 4 a 4, só falta dizer se a gente vai incluir os extremos ou não, certo? Então vamos agora continuar a conta aqui embaixo para a gente verificar o que ocorre nos extremos. Então vamos ver o que é que ocorre se o x for igual a 4. Quem que era a nossa série mesmo? Só relembrando aqui, a nossa série era somatório de n igual a 2 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a n, sobre 4 elevado a n, ln de n. Então, se eu substituir aqui o x por 4, o que é que vai ficar? A gente vai ter a série somatório de n igual a 2 até infinito, de menos 1 elevado a n vezes 4 elevado a n sobre 4 elevado a n ln de n. Dá para simplificar o 4 elevado a n com o 4 elevado a n, e aí a série resultante vai ser somatório de n igual a 2 até infinito de menos 1 elevado a n sobre ln de n. O que eu posso falar sobre essa série? Ela é uma série alternada, o Bn dela é 1 sobre ln de n, que é uma sequência decrescente e que tende a zero. Então essa série aqui ela é convergente pelos testes da série alternada, tá? Então a gente já sabe que no extremo da direita do intervalo a série vai ser uma série convergente. E no outro limite do intervalo a gente vai ter o quê? Se o x for igual a menos 4, aí essa série aí vai ser o quê? A gente vai ficar com somatório de n igual a 2 até infinito de menos 1 elevado a n vezes menos 4 elevado a n sobre 4 elevado a n ln de n. Então, juntando tudo isso aqui ó, em uma mesma potência, o que é que vai ficar? A gente vai ter somatório de n igual a 2 até infinito de, ó, com uma potência só, vai ficar o quê? Menos 1 vezes 4 dividido por 4, menos 1 vezes menos 4 dá 4 sobre 4 dá 1. Então ficou 1 elevado a n, que é 1. Então nem precisa a gente nem precisa escrever isso aqui, vai ficar simplesmente 1 sobre ln de n. O que foi que eu fiz? Eu juntei todas essas potências de n aqui em uma única potência, tá? E ficou menos 1 vezes menos 4 sobre 4, tudo isso elevado a n. Ficou 1 elevado a n, que é 1. Então eu tenho que olhar para essa série aqui, o somatório de n igual a 2 é infinito de 1 sobre ln de n. A ideia aqui é usar o teste da comparação. A gente sabe que o ln de n ele é menor do que n, certo? Se a gente olhar para o n de 2 em diante, o n ele sempre cresce mais rápido do que o ln, ele é sempre maior do que o ln, tá bom? Então, se a gente inverte essa expressão, vai ficar 1 sobre ln de n maior do que 1 sobre n, beleza? Então, a gente tem o termo geral da nossa série aqui, 1 sobre ln de n, que é maior do que 1 sobre n. E se a gente olha para a série somatório de 1 sobre n, de n igual a 2 até infinito, essa é a série harmônica, ela é uma pré-série que é divergente. Então, o termo geral da nossa série é maior do que o termo geral de uma série que é divergente. Portanto, essa série aqui é divergente, tá? Beleza? Então, isso aqui aconteceu por causa do teste da comparação. A gente acabou de ver, então, que no intervalo de convergência, que ia de menos 4 até 4, no menos 4 a série vai ser divergente e no 4 a série vai ser
convergente, tá certo? Então, a resposta aqui vai ser que o intervalo de convergência vai ser aberto em menos 4 e fechado em 4. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exemplo agora. Nossa série agora é somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n vezes x mais 2 elevado a n sobre n vezes 2 elevado a n. De novo, a gente poderia usar aqui o teste da razão, se a gente quisesse, mas também dá para usar o teste da raiz. É ele que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente tem que olhar para o limite da raiz enésima do módulo de AN, certo? Então, a gente vai botar em módulo tudo, o que vai fazer com que esse menos 1 elevado a n aqui, ele desapareça nesse limite aqui, tá? Então, o que é que vai ficar, né? Tirando a raiz enésima, a gente vai ter o limite. Tirando a raiz enésima, eu elimino esse n que está aqui no expoente, elimino também esse n aqui e fico apenas com a raiz enésima de n aqui embaixo. Então, vai dar, lembrando que está em módulo, então fica módulo de x mais 2, certo? Tirei a raiz enésima, sobre raiz enésima de n, vezes raiz enésima de 2 elevado a n, que é igual a 2, tá? Então, lembrando que tem o módulo, tá? Não esqueça do módulo, porque ele é importantíssimo aqui para a gente montar um intervalo no final. Fazendo esse limite, o x aqui ele se comporta como uma constante, então eu posso passar esse termo aqui para fora do limite, assim como eu posso passar também esse 2 que está aqui embaixo. Vai ficar módulo de x mais 2 sobre 2 vezes o limite de 1 sobre raiz enésima de n. Aí a gente já viu em outros vídeos que a raiz enésima de n, quando n tende a infinito, tende a 1. Tá? Então isso aqui vai dar 1, vai ficar só o módulo de x mais 2 sobre 2. Esse que é o resultado do limite do teste da raiz. Então a gente tem que ver quando que isso aqui vai dar menor do que 1. Certo? Se isso aí for menor do que 1, então se módulo de x mais 2 sobre 2 for menor do que 1, isso é a mesma coisa que dizer que o módulo de x mais 2 é menor do que 2, tá? Interpretando isso aqui de outra maneira, é a mesma coisa que dizer que o x está mais próximo de menos 2 do que 2 unidades de distância. Então, se a gente olha aqui para a reta, se a gente bota aqui o menos 2, a distância do ponto até o menos 2 tem que ser no máximo 2. Então, a gente pode andar 2 unidades aqui para a direita, ia bater em 0, e 2 unidades aqui para a esquerda, ia bater em menos 4, certo? Então, dizer que o módulo de x mais 2 é menor que 2 é a mesma coisa que dizer que o x tem que estar entre menos 4 e 0, certo? Então, se o x estiver nesse intervalo aí, de menos 4 aberto até 0 aberto, aí a gente sabe já que a série converge absolutamente, beleza? Agora, a gente não sabe o que é que vai acontecer nos extremos. Fora desse intervalo, ou seja, para x menor do que menos 4 ou para x maior do que 0, aí esse limite aqui vai dar maior do que 1, então a série vai ser divergente, né? E se o x for igual a menos 4 ou igual a 0, aí são os casos em que esse limite aqui vai dar igual a 1 e o teste da raiz é inconclusivo. A gente tem que ver agora, então, o que é que acontece quando o x for igual a menos 4 e quando o x for igual a 0. Quando o x for igual a menos 4, qual é a série que a gente vai obter? Só é substituir aqui. Vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito, certo? De menos 1 elevado a n, vezes menos 4 mais 2, dá menos 2 elevado a n, sobre n vezes 2 elevado a n. De novo, vamos juntar todas essas potências aqui em uma potência só. Então vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito, a gente vai ter menos 1 vezes menos 2, dá 2, sobre 2, dá 1. Então ficou 1 elevado a n aqui dentro da nossa nova potência. Ou seja, isso dá 1. Então vai ficar 1 sobre n. 1 sobre n é a série harmônica. Então ela é divergente. Beleza? Então diverge já aqui no menos 4. Vamos ver agora no 0. O que acontece se o x for igual a 0? Aí, substituindo, a gente vai obter a série de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes 0 mais 2 dá 2 elevado a n, sobre
n vezes 2 elevado a n. Vamos simplificar aqui o 2 elevado a n daqui com 2 elevado a n de cá. Ficou apenas somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n sobre n, que é uma série alternada. É uma série alternada em que o nosso Bn aqui, que é 1 sobre n, tende a zero e é decrescente. Então, essa série aí ela é convergente pelo teste da série alternada, tá? Então, a gente já sabia que de menos 4 a 0 aberto nos dois, ela ia ser absolutamente convergente, mas agora a gente sabe ainda que no menos 4 ela é divergente e que no 0 ela é convergente, beleza? Então, a resposta aqui é que o intervalo de convergência nessa situação, nesse caso, vai ser aberto em menos 4 e fechado em 0, certo? Isso responde mais esse exemplo. Vamos para o próximo exemplo agora. Nossa série agora é somatório de n igual a 1 até infinito, de 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 e assim por diante até 2n vezes x elevado a n sobre 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 e assim por diante até 2n menos 1. Ou seja, aqui em cima a gente tem a multiplicação dos n primeiros números pares positivos e aqui embaixo a gente tem a multiplicação dos primeiros n números ímpares positivos, certo? Vamos usar o teste da razão mais uma vez. Tá bom, então como é que vai ficar aqui? A gente tem que olhar para o limite do módulo de a n mais 1 sobre a n. O que é que vai dar então aqui, né? Substituindo o n por n mais 1, o que é que vai dar? Aqui em cima eu tenho que substituir o n por n mais 1, então agora ao invés de eu fazer a multiplicação dos n primeiros números pares, eu vou fazer a multiplicação dos n mais 1 primeiros números pares. Então aqui em cima eu vou ter 2 vezes 4 vezes 6, etc., vezes 2n vezes 2 vezes n mais 1, ou seja, vai ficar 2n mais 2. Os n mais 1 números pares iniciais, certo? E vou dividir aqui também pelos n mais 1 primeiros números ímpares. Então eu tenho que substituir aqui o n por n mais 1. Vai ficar 2 vezes n mais 2 vezes 1 menos 1. Então vai dar 2n mais 1 aqui no meu último termo, tá? Só que eu ainda vou incluir esse aqui, porque são os n mais 1 números ímpares iniciais. Então aqui embaixo eu vou ter 1 vezes 3 vezes 5, etc., vezes 2n menos 1 vezes 2n mais 1. Tá? Vezes módulo de x elevado a n mais 1. E agora divido tudo pelo a n. Então vai ficar 2, 4, 6 até 2n vezes o módulo de x elevado a n sobre 1 vezes 3 vezes 5 até 2n menos 1. Beleza? Então aqui eu tenho o produto dos n mais 1 números pares iniciais, aqui o produto dos n mais 1 números ímpares iniciais, aqui o produto dos n primeiros números pares, aqui o dos n primeiros números ímpares. Vamos lá, vamos repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. O que é que vai ficar, né? A gente vai ter o limite de quem? Bem, a gente vai ter 2 vezes 4 vezes 6 vezes 2n, 2n mais 2. Vou ajeitar aqui. Dois n mais 2 vezes módulo de x elevado a n mais 1 sobre aí 1 vezes 3 vezes 5 até 2n menos 1, 2n mais 1, certo? Vezes, agora inverte a de baixo, aí fica 1 vezes 3 vezes 5 até 2n menos 1 sobre 2, 4, 6, reticências até 2n e ainda tem o módulo de x elevado a n. Dá para simplificar aí um monte de coisa, né? Ó, que dá para cortar todos esses aqui com todos esses de cá, porque se aqui em cima eu tenho o produto dos n mais 1 primeiros números pares e aqui embaixo dos n primeiros números pares, esses termos todos que aparecem aqui também aparecem aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, ó. Todos esses termos que aparecem aqui também aparecem aqui, até aqui. Beleza? Também dá para cancelar módulo de x elevado a n mais 1 com módulo de x elevado a n, porque aqui em cima é módulo de x elevado a n vezes módulo de x. Então vamos
simplificar aqui esse n, tá? Com esse módulo de x elevado a n que tem aqui embaixo. E o que resta, finalmente, foi só o quê? Foi o limite do... Restou aqui o módulo de x elevado a 1 vezes o 2n mais 2 sobre o 2n mais 1. Certo? 2n mais 2 sobre 2n mais 1 é uma função racional. Os dois polinômios têm o mesmo grau e os mesmos termos dominantes, os mesmos coeficientes líderes. Então, o limite dessa parte aqui vai ser 1, vai ser 2 dividido por 2. Então, vai ficar módulo de x vezes 1. O limite aqui, o resultado dele é módulo de x. Então, se módulo de x for menor do que 1, a série vai ser absolutamente convergente. Se o módulo de x é menor que 1, isso é a mesma coisa que dizer que o x está entre menos 1 e 1 aberto. Então, nesse intervalo aí, a série converge absolutamente. Certo? Converge absolutamente. Falta saber o que acontece nos dois extremos, no menos 1 e no mais 1. Como é que fica no menos 1, né? Aí a gente tem que substituir o x por menos 1. Aí a gente vai ter, na verdade, somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes, aí em cima, 2 vezes 4 vezes 6 vezes até 2n. E embaixo, 1 vezes 3 vezes 5 até 2n menos 1. Aí repara, 2 é maior que 1, 4 é maior que 3, 6 é maior que 5, e assim por diante, até o 2n, que é maior do que o 2n menos 1, certo? Cada termo aqui é um a mais do que o termo que está exatamente embaixo. Quer dizer que o meu numerador é maior do que o denominador, beleza? Então, essa minha fração aqui, ó, esse meu carinha aqui, é um cara que é sempre maior do que 1. Se ele é um cara que é sempre maior do que 1, não é possível que o limite dele dê zero, certo? Então, se o limite desse cara aqui não é zero, o teste da divergência, né, o teste para divergência, diz para a gente que essa série alternada aí é divergente quando x for igual a menos 1. Tá? Então, se o x for igual a menos 1, aí a série é divergente pelo teste para divergência. A mesma coisa vai acontecer se o x for igual a mais 1, porque aí o que vai aparecer vai ser só essa minha fração aí, não vai nem ter esse menos 1 elevado a n, vai ficar só 2, 4, 6 até 2n sobre 1, 3, 5 até 2n menos 1. Então aqui agora, o que a gente tem é, de novo, uma série que tem termo geral que é sempre maior que 1, então não tem como isso aí tender a zero. Então, quando x é igual a mais 1, novamente a série é divergente por causa do teste para divergência, certo? Então, a gente já sabia que era absolutamente convergente entre menos 1 e 1 aberto nos dois. Ela também não converge nos extremos, tá? Então, a resposta aqui para essa série é que o intervalo de convergência dela é de menos 1 aberto até mais 1 aberto também, beleza? Vamos agora para o último exemplo de hoje. Agora a gente vai olhar para a série, que é o somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 2 elevado a n, vezes x mais 3 elevado a n sobre raiz de n. Vamos usar aqui o teste da razão, certo? Então, como é que vai ficar? A gente vai ter o limite do módulo de a n mais 1 sobre a n. Aí, como é que vai ficar? Então, como está em módulo, aqui esse menos 2 elevado a n, a gente pode simplesmente olhar como se fosse um 2 elevado a n, tá? Então, como é que vai ficar aqui? No a n mais 1, eu tenho que substituir o n por n mais 1. Lembrando que aqui eu posso olhar como se fosse mais 2, porque está em módulo. Então, fica 2 elevado a n mais 1, vezes o módulo de x mais 3 elevado a n mais 1, sobre a raiz de n mais 1. E quem é que é o a n em módulo? Aí vai ficar 2 elevado a n, vezes o módulo de x mais 3 elevado a n, sobre a raiz de n. Aí vamos lá, vamos organizar isso aqui. Vai ficar o limite de... Repete a de cima, multiplica pelo inverso da segunda, aí fica 2 elevado a n mais 1, que é 2 elevado a n vezes 2, certo? Vezes módulo de x mais 3 elevado a n mais 1, que é módulo de x mais 3 elevado a n vezes módulo de x mais 3, certo? Sobre, aqui eu vou ter raiz de n mais 1, certo?
E agora invertendo, ó, esse raiz de n que está dividindo aqui embaixo vai passar para cá multiplicando, certo? E o que mais? Aqui agora eu ainda tenho dividindo 2 elevado a n vezes módulo de x mais 3 elevado a n. Aí eu já vou simplificar. Vou cancelar esse cara aqui com esse, e esse aqui com esse de cá, certo? O que me resta é apenas o limite de 2 vezes o módulo de x mais 3, beleza? Essa parte aí não depende de n, vezes raiz de n sobre raiz de n mais 1. Essas duas raízes aí eu vou escrever dentro de uma única raiz. Vai ficar raiz de n sobre n mais 1. Aí agora vamos calcular esse limite. O 2 e o módulo aqui eu posso tirar do limite, porque eles não dependem de n. Vou botar eles aqui na frente logo. E aqui vai ficar o quê? Limite da raiz de n sobre n mais 1. Tirar a raiz é uma operação que é contínua, tá? Então eu posso passar o limite para dentro da raiz. Vai ficar a raiz do limite de n sobre n mais 1. Só que n sobre n mais 1 é uma função racional, mais uma vez. Os dois polinômios têm o mesmo grau e os coeficientes dominantes são ambos iguais a 1. Então, o limite aqui do que está dentro é 1. Vai ficar, então, a raiz de 1, certo? Então, esse aqui é o limite do teste da razão. Se isso aí for menor do que 1, a série vai ser absolutamente convergente, tá? Então, a gente quer que o módulo de x mais 3 seja menor do que 1 meio. Vamos interpretar isso aqui geometricamente. Se eu tivesse a reta, eu estou olhando para os pontos cuja distância até menos 3 é menor do que 1 meio. Então, se aqui está o menos 3, eu posso andar 1 meio para a direita e 1 meio para a esquerda. Ou seja, eu posso andar 0,5 para cá e 0,5 para cá. Se eu andar 0,5 para o lado de cá, eu vou chegar a menos 3 mais 0,5 vai dar menos 2,5, que é a mesma coisa que menos 5 meios, certo? E se eu andar 0,5 para a esquerda, eu vou chegar a menos 3,5, que é a mesma coisa que menos 7 meios, certo? Isso mostra aí que, a princípio, o intervalo de convergência ele vai de menos 7 meios até menos 5 meios. Falta saber o que acontece nos dois extremos desse intervalo, tá? Aqui eu já sei que ela converge absolutamente. Vamos ver o que acontece nos extremos. Quando x for igual a menos 7 meios, aí o que é que vai ficar? Menos 7 meios, se eu substituir, vamos ver. A gente vai ter somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 2 elevado a n, vezes, quanto é que dá menos 7 meios mais 3, né? Menos 7 meios é menos 3,5. Menos 3,5 mais 3 dá menos 0,5. Então vai ficar menos 0,5 elevado a n sobre a raiz de n. Então, de novo, vou juntar essas duas potências aqui em uma potência só. Quem que é que fica aqui em cima? Se eu botar tudo dentro de uma mesma potência, isso aí vai dar menos 2 vezes menos 0,5 dá 1, certo? Então vai dar 1 elevado a n. Então tudo que está aqui em cima, eu já podia escrever direto como se fosse igual a 1. Ou seja, a minha série, na verdade, é 1 sobre raiz de n. 1 sobre raiz de n é uma p-série, né? O n aqui está elevado a 1 meio, então o p é 1 meio. E 1 meio é menor ou igual a 1, então essa aqui é uma p-série que é divergente. Beleza? Uma p-série que é divergente. Falta ver agora o que é que vai acontecer no menos 5 meios. No menos 5 meios, vamos fazer a análise agora. A gente vai ter somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 2 elevado a n, vezes quem? Aí aqui a gente vai ter ó, menos 5 meios, que é a mesma coisa que menos 2,5, mais 3. Então vai ficar mais 0,5. Vai ficar vezes 0,5 elevado a n sobre a raiz de n. Aí agora vamos ver. Ó. Se eu botar tudo aqui na mesma potência, vai ficar menos 2 vezes 0,5, dá menos 1 elevado a n. Então essa série aqui
ela é a mesma coisa que menos 1 elevado a n sobre a raiz de n. Aí agora ficou mais fácil de ver, né? Porque é uma série alternada em que o bn é 1 sobre raiz de n. Esse bn aí é uma sequência que é decrescente e que tende a zero. Então essa série aqui ela é convergente de acordo com o teste da série alternada. Então, quem que é o intervalo de convergência para esse exemplo? A gente vai de menos 7 meios aberto até menos 5 meios fechado, tá certo? Então essa aqui é a resposta para esse exemplo. Beleza, pessoal? Então com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.